Olá, meus amores! Estamos aqui para mais um dia de aula. Eu espero que vocês estejam preparados. Nossa aula de hoje será de geografia e nós vamos revisar um conteúdo que nós já estudamos. Nós vamos revisar as principais atividades econômicas. Preparados? Então vamos lá começar a nossa aula. Prestem bastante atenção, tá? Façam a agenda 10/7/2020. Disciplina Geografia. Conteúdo: as principais atividades econômicas. Atividade será no caderno e vocês vão pesquisar as respostas nas páginas 194 a 202. Então vamos lá, vamos começar com a pesca, tá? O que é pesca? A pesca é uma atividade extrativa que pode ser praticada no mar, em rios, lagos e lagoas. Nos rios, lagos e lagoas, geralmente são utilizadas pequenas embarcações. Já em alto mar, são necessárias grandes embarcações. Então, a figura aí ao lado está mostrando embarcações para a pesca. As pessoas que trabalham na pesca são chamadas de pescadores. Na pesca comercial, os animais são retirados em grandes quantidades. Para isso, são utilizadas a rede tradicional, a tarrafa, o curral de peixe ou a rede de arrasto. Mas, turminha, para se realizar a pesca, são necessários alguns cuidados. Vamos ver que cuidados são esses. Por exemplo, de não pescar na época de reprodução de peixes, para evitar a extinção de algumas espécies, ou não utilizar redes com malhas muito finas que aprisionem os filhotes de peixe, porque eles não estão ainda no período adequado para ser pescados, tá bom? Então tem que ter esses cuidados. A tarrafa. A tarrafa é uma rede pequena usada por um só pescador. Ela tem chumbo, bolinhas de metal pesado nos lados e uma corda no centro. O pescador joga a tarrafa aberta na água para depois retirá-la fechada com os peixes dentro. Essa tarrafa é uma rede, ela é pequena, mas assim que ao ser jogada, ela se estende. Então os peixes, eles ficam presos nessa rede. É uma rede feita de nylon, aonde tem chumbo na ponta. Para que esse chumbo? Para que ela possa pesar e descer na água e os peixes ficarem enganchados nela. Aí depois de um certo tempo, que é jogado pelo pescador, eles puxam a tarrafa e retiram os peixes que nela ficou enganchado, tá bom? Exatamente como está mostrando a figura ao lado. Olha só, um pescador jogando a tarrafa de pesca, tarrafa para pescar. Então agora vamos ver o curral de peixes. O curral de peixes é um cercado feito com varas e cordas. Os peixes entram na área cercada, trazidos ou empurrados pelas correntes de água, mas não conseguem sair dali por causa da posição das varas e das cordas, ou seja, é uma armadilha para se pegar o peixe. Ele entra, é empurrado pelas correntes de água e eles não conseguem sair de volta. Ali eles são pescados. Olha só, a figura está mostrando como é esse curral de peixes.
Pesca com curral de peixes. Agora vamos ver a rede de arrasto. A rede de arrasto é uma rede de pesca geralmente grande, por isso usada por grupos de pescadores. Ela pode ser puxada manualmente por pescadores a pé ou por grandes barcos em alto mar. Olha só, a figura está mostrando essa rede de arrasto. Olha a quantidade de peixe que eles conseguem pegar. Pesca com rede de arrasto. Alguns pescadores usam o próprio barco, outros trabalham para companhias nacionais ou estrangeiras que possuem barcos modernos e bem aparelhados e utilizam técnicas de pescas avançadas. A criação de animais em meio aquático, em tanques, açudes, lagos ou represas, com a finalidade de comercialização, chama-se aquicultura, e a criação de peixes chama-se piscicultura. Então, existem essas pessoas que criam esses peixes em tanques, em açudes, em lagos, tá? E eles são usados para comercialização. Então, essa comercialização chama-se aquicultura. E a criação de peixes, piscicultura, ok? Mineração. A extração de minérios do solo ou do subsolo chama-se mineração. Há vários tipos de minérios, como o ouro, a prata, o ferro, o cobre, a bauxita, o petróleo e o sal. Esses minérios são utilizados para fabricar vários produtos, como joias, utensílios, máquinas e carros, entre outros. Vamos ver um exemplo deles. Um exemplo é um anel de diamantes. Outro exemplo que nós podemos citar é a panela de ferro. As pessoas que trabalham na mineração chamam-se mineiros ou garimpeiros. A atividade de mineração geralmente causa grandes impactos ao ambiente, pois há retirada da vegetação, exposição do solo, a ação erosiva da água da chuva e alteração dos recursos de água. Por isso, são necessárias regras para o desenvolvimento dessa atividade e frequente fiscalização, além da execução de estudos que procurem meios de reduzir esses impactos. Curiosidade: Corrida do Ouro. Após o ciclo de mineração nos séculos 17 e 18, o Brasil viveu na década de 1980 uma nova corrida do ouro. Ela aconteceu em Serra Pelada, região localizada no estado do Pará. Então, essa figura aí está mostrando a Serra Pelada localizada no estado do Pará. Com a descoberta de ouro no local, Serra Pelada rapidamente se tornou o maior garimpo a céu aberto do mundo. Muitas pessoas que buscavam melhorar de vida migraram para a região, que chegou a ter mais de 30 mil habitantes. Ou seja, as pessoas mudaram para essa região no intuito de encontrar o ouro, de mudar de vida e ter uma vida melhor. Em 1981, no auge da produtividade do garimpo, cerca de 10 toneladas de ouro foram extraídas. As más condições de trabalho, a falta de infraestrutura adequada nas minas e os conflitos na região ocasionaram a diminuição da qualidade de vida no local e, consequentemente, a morte de muitas pessoas.
Depois de poucos anos de extração, a produção começou a declinar até ser paralisada em 1992. A exploração provocou grandes impactos ambientais. Onde antes existia um morro, agora há uma cratera. Além disso, muitos rios da região foram contaminados. Apesar de as minas estarem desativadas, estima-se que nelas ainda existam minérios. Então vamos começar falando um pouquinho da indústria. Indústria é a atividade econômica que transforma matérias-primas nos mais diversos produtos, geralmente fabricadas em grandes quantidades. Chamamos de matéria-prima todo produto obtido na agricultura, da pecuária e do extrativismo, assim como animal, mineral ou vegetal, que é utilizado para a fabricação de outros produtos. Então, além dos produtos de extrativismo vegetal, que são utilizados como matéria-prima na indústria, nós temos como exemplo a celulose, que é obtida da madeira e é utilizada na produção do papel. E também temos a castanha do Pará, que são utilizadas como matéria-prima para produtos cosméticos, produtos de beleza. O látex, por exemplo, é uma matéria-prima obtida do extrativismo vegetal, que é utilizada na indústria para a produção de pneus, de fios de tecido, materiais plásticos, entre outros produtos. Então, a figura aí ao lado está mostrando essa extração do látex, que serve para essas coisas que a tia acabou de falar. A borracha, por exemplo. A borracha ela é produzida pelo látex, assim como pneus, fios de tecido, os materiais plásticos, entre outros produtos. Podemos também considerar matéria-prima um material produzido pela indústria, mas que é utilizado para a fabricação de outra mercadoria. O aço, por exemplo, é produzido a partir de alguns minerais e é utilizado na indústria para a produção de muitos bens, como os automóveis, por exemplo. A transformação de matérias-primas em produtos industrializados é feita, em geral, nas fábricas. O uso de máquinas e equipamentos possibilita obter maior produção e em série, ou seja, em grandes quantidades padronizadas. Por isso que existem as fábricas, porque elas fabricam esses produtos em grande quantidade e todas padronizadas, ou seja, todas do mesmo tamanho, ou da mesma cor, ou do mesmo modelo. Há vários tipos de indústrias, aquelas que produzem matérias-primas e máquinas que são utilizadas em outras atividades, ou outras indústrias e aquelas que produzem bens de consumo, como as indústrias alimentícias, as têxtil, farmacêutica, de calçados, de bebidas, de materiais elétricos, entre outras. Como já vimos, existem vários tipos de indústrias de bens de consumo. Agora, a tia queria que vocês pensassem em tipos de indústria, além das que nós já citamos. Pensaram? Então, a tia vai dar alguns exemplos, tá bom? Temos indústrias metalúrgicas, de tintas, solventes, indústrias de embalagens,
indústrias do refino de petróleo, de refrigerantes, de sucos, tá bom? Comércio e prestação de serviços. Comércio é a compra e venda de mercadorias. Quem compra é chamado de consumidor, ou seja, se eu compro algo, eu sou um consumidor. Por meio do comércio, as pessoas adquirem os produtos que utilizam em seu dia a dia, como, por exemplo, fruto das atividades da agricultura. Que frutos são esses das atividades da agricultura? O arroz, o feijão, os legumes, da pecuária, a carne, do extrativismo, como a pesca, a mineração e da indústria. Então, o comércio é uma atividade desenvolvida principalmente na zona urbana. Quanto maior é a cidade, mais diversificado é o seu comércio. Na opinião de vocês, o comércio que existe na nossa cidade, o centro da cidade, por exemplo, ele atende às necessidades da população? Vocês acham que ele atende à necessidade da população? Tudo que a população precisa encontra no centro da cidade? Vou falar a minha opinião, tá? Eu acredito que sim, porque nossa cidade de Fortaleza é uma cidade muito grande. Então, quanto maior a cidade, maior é a sua diversidade do comércio. Então, o centro da cidade é uma dessas diversidades. Lá se pode encontrar, por exemplo, casas de sapatos. Se pode encontrar várias casas de sapatos, várias lojas de roupa. Então, uma certa diversidade de produtos. O comércio feito entre dois países é chamado de comércio exterior. Ele pode ser de exportação, quando um país vende seus produtos para outro, e de importação, quando o país compra produtos de outros. Nós, brasileiros, por exemplo, nós compramos vários produtos de outros países, principalmente dos Estados Unidos. O Brasil exporta, por exemplo, calçados, café, cacau para outros países e importa, entre outras coisas, como máquinas. Prestação de serviços são atividades econômicas que não produzem nem comercializam mercadorias. São atividades realizadas como base nas habilidades e nos conhecimentos adquiridos por determinados profissionais. Por exemplo, os médicos, os advogados, os cabeleireiros, e no fornecimento de serviços como energia elétrica, água tratada e coleta de lixo. Então, eu posso dizer que eu sou uma prestadora de serviço, porque eu presto serviço para uma empresa, que no caso é a nossa escola. Então, prestação de serviços é isso, são atividades econômicas que não produzem e nem comercializam mercadorias. Saiba mais. Serviços públicos. A coleta de lixo, os serviços de saúde e de segurança, o abastecimento de água e iluminação nas ruas são alguns serviços prestados pelo governo à sociedade. Mas de onde vem o dinheiro para realizar esses serviços? Todos os cidadãos pagam ao governo taxas e impostos que são usados, entre outras coisas, para os serviços públicos. Por isso, todos nós temos direito a serviços públicos eficientes e de qualidade. Temos o dever de ajudar a zelar por eles. E agora vamos praticar?
Atividade no caderno. Primeira questão: o que é pesca? Segunda: o que é tarrafa? Terceira: o que é curral de peixes? Quarta: como se chama a criação de peixes? Quinta: o que é mineração? Sexta: o que é indústria? Sétima: como é chamado o comércio feito entre os dois países? Oitava: cite alguns produtos que o Brasil exporta. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. Correção. Primeira questão. É uma atividade extrativista que pode ser praticada no mar, rios, lagos e lagoas. 2. É uma rede pequena usada por um só pescador. Ela tem chumbo, bolinhas de metal pesado nos lados e uma corda no centro. 3. É um cercado feito com varas e cordas. 4. Chama-se piscicultura. 5. É a extração de minérios do solo ou do subsolo. 6. É a atividade econômica que transforma a matéria-prima nos mais diversos produtos, geralmente fabricados em grandes quantidades. 7. É chamado de comércio exterior. Oitava, calçados, café e cacau. Turminha, eu espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Coloque no caderninho corrigido, tá bom? Aqui você acertou, faz um Czinho de certo. Aqui você não acertou, apaga e corrige a sua resposta, tá bom? Turminha, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.